A paz do Senhor, meus irmãos, povo lindo que está nos assistindo nessa noite aí. Hoje a gente vai ter um papo abençoado, né? Nosso papo renovado com a nossa irmã de Janeide, né? Esposa do nosso amado evangelista Nascimento. E a gente vai bater um papo aqui com ela, vamos falar de coisas que eu tenho certeza que vão ser muito edificantes a sua vida, né? Sobre milagres, sobre livramentos. Tenho certeza que você que está ouvindo, você que está assistindo agora na live, você que vai assistir depois também, eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Você que está assistindo esse ou que vai assistir, que gostar, corre lá no YouTube. No YouTube a gente tem outros episódios também que foram bem legais e eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida. Irmã Dianeide, se apresente, irmã Dianeide. A paz do Senhor, bom dia, boa noite, boa tarde, para quem for ouvir, né, dependendo da hora, do momento. E também estou aqui com a caravana, né, a Bahia, todos os convidados estão aqui comigo, dando apoio, né, e meu nome é Dejaneide, nasci no lugar que chama Itaparica, no distrito de Maniçoba, município de Juazeiro, um povoado a 70 quilômetros da cidade. E posso continuar? Se mas quiser falar, pode se apresentar e depois a gente começa aqui, mas aí vai ficar à vontade. Mas pode voltar aí? Pode voltar? Não, tá bom, irmão. Aqui é como tá em live, não dá pra voltar, mas tá bom. Mas volta aí. Não dá, tá na live. Ah, Mas aí, eu ia perguntar pra irmã onde a irmã nasceu. A irmã já falou, né? É da Bahia, né? Bahia, terra abençoada, né? A irmã tem quanto tempo de cristã? Nasceu no BC. me converti depois. E eu, vendo meus pais na Igreja Católica, agora na imagem de escultura, que é a cultura de lá. Aham. Né? E as pessoas também mexiam com essas coisas de caboclo, essas coisas, Sim, né? sim. A visão deles é a forma de mostrar alguma coisa de cura, essas coisas assim, de reza. Então, eu fui criada no meio deste povo. E aí, quando eu fui crescendo, conforme eu fui aprendendo a ler, foram me colocando para fazer as rezas, né? Fazer as rezas comunitárias, essas coisas. Aham. E aí eu fui aprendendo isso, adorar a imagem, fazer Como é? novenas, né? Essas coisas. E esse sabendo assim, que a imagem que a gente se curvava é a Deus. E aí, com o tempo, eu fui estudar, né, através da Danile, ela me estudo bíblico, e assim ela me ensinando a Bíblia, conforme a Bíblia, eu ia lendo, que ela me ensinava o capítulo, o versículo, e conforme eu ia vendo, que eu lia, a palavra entrava no meu coração, e eu via a folha da palavra, ela movia como uma boca. E conforme ela ia movendo, a palavra era emplacada no meu coração. Então, assim, eu fui entendendo que eu estava no caminho errado. Eu fui entendendo que o que eu estava fazendo não estava certo. A forma que eu aprendi não estava correta. A Bíblia vem falar no livro de Isaías 40 que a Bíblia, a imagem e a escultura foi feita pela mão do homem. E um artifício, um trabalho para fazer madeira. Naquele momento eu entendi que eu estava fazendo errado, porque a Bíblia continua falando que ele não escuta, não ouve, não move as mãos, mas não fala. Então eu entendi que eu estava diante de alguém que não estava fazendo nada por mim. Não, aí você passou a ter essa consciência, né? E já faz quanto tempo que a irmã tá no Evangelho? 19.
19 anos. 19 Olha, anos. tá já de maior já, né? Tempo de cristão já tá de maior, né? Aí já fazem 19 anos. Teve alguma situação específica assim, que te fez se aproximar de Jesus, né? A gente sabe que tem pessoas que Jesus às vezes precisa, né, cria toda uma situação, permite que a pessoa passe para se chegar, né, uns por tristeza, outros por alegria, né? Deus ele tem as suas estratégias. Teve alguma situação na vida da irmã que a irmã viu que te impulsionou a se aproximar de Cristo? Eu passei por uma traição, né? Meu marido, que foi pai dos meus filhos, ele chegou a me trair e constituiu até família fora. Meu Deus. É, Enquanto estava casada com a irmã. Nossa, que situação. e ali eu passando aquele perrengue, né? Aquela luta espiritual que eu, na verdade, não estava mais sabendo a quem recorrer. E ali Deus usou a Betânia, né? A Betânia está aí também, eu convidei ela. Deus usou a Betânia para. Ela falou na minha casa para falar que Deus mandou ela ir na minha casa para falar de Deus para mim. Betânia era uma irmã lá da igreja. Na verdade, a Betânia era que morava no São Paulo, a 5 quilômetros. Ela era cristã e ela que te influenciou de uma certa Ela tinha forma. acabado, ela foi criada, ela se criou na igreja cristã, né? Ela sabia a verdade, mas ela tinha se afastado. Tava passando. E no meio dos afastamentos ela foi morar lá perto do meu lugar. E lá ela depois, com as provas que ela estava passando também, ela foi à busca, como ela já sabia o caminho, né? Ela foi à busca. E aí ela encontrou a pastora Revilda, com o pastor Jonaide, e ali eles oraram nela e deu as instruções a ela, né? E ela foi, consequentemente, instruindo também. Sim, aí ela retorna ao lugar dela e Deus mandou ela ir na minha casa. Aí ela foi na minha casa e lá ela falou para mim que Deus tinha mandado ela ir na minha casa, ela mandou, me deu a Bíblia, ela disse, vamos pedir a palavra ao Senhor, e ali a gente, com a Bíblia fechada, ali a gente oramos, Deus deu uma palavra. E foi essa palavra de Mateus capítulo 5, no verso 15, que diz assim, nem se acende cadeias colocar debaixo do alqueire, mas do velador. E da luz de todos que estão na casa. Assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E glorifique o vosso Pai que está no céu. Na hora, vocês orando, né? Você abriu a Bíblia naquela hora e caiu nessa mensagem. Essa mensagem. Ela Deus está falando com você, que é para você ser luz neste lugar. Porque, na verdade, o lugar é treva. As pessoas se manifestavam, sabe? Muitos bebiam, viviam nas drogas. Era um lugar completamente fechado para a luz de Deus. E muitas vezes a gente mora num lugar que para muitos não tem solução, não tem saída, como se fosse a aldeia, um lugar fechado. Mas eu quero falar para vocês que estão me ouvindo que Deus, Ele vê aqueles que estão nos escondidos, que aos olhos de muitos ninguém dá nada. Deus escolhe um ou outro daquele lugar para fazer grandes maravilhas no meio da comunidade, como eu estava lá. Né? Como eu estava lá, e lá Deus fez grandes obras naquele lugar, através da minha vida, porque eu fui a primeira pessoa que me converti naquele lugar, que lá não existia Cristo naquele lugar. Mas Deus me levantou ali. Né? Como a palavra disse aqui, como a Betânia explicou para mim, falando que Deus me escolheu para ser luz naquele lugar. Através da minha vida, as pessoas veem Jesus. Então, eu me senti maravilhada por ser escolhida por Deus. Né? E Deus fez presente e faz presença na minha vida. E assim, eu glorifico o nome do Senhor. Já há 19 anos, né? Após isso aí, nunca se afastou, sempre esteve na presença de Jesus. Deus ele tem as suas estratégias, né? Já vi a história de um rapaz que ele estava preso e aí entrou um rato na cela dele e o rato estava com papel na boca. Quando viu ele, o rato se assustou, soltou o papel e foi embora.
Aí no papel tinha um versículo bíblico, né? E aquele versículo, naquele momento, falou muito com ele, através disso ele se converteu. Então você percebe que Deus ele tem um jeito único de trabalhar, né? O que te leva, às vezes a gente está passando por uma situação ruim, às vezes uma traição, uma dor, alguma coisa a gente não entende, mas Deus usa desses momentos de tristeza, né? Esses momentos turbulentos na nossa vida, justamente para fazer com que a gente se aproxima dele, né? Que é com o caso da irmã. A irmã estava passando por um momento ruim, e através desse momento ruim, Deus utilizou dessa situação para fazer com que a irmã se aproximasse dele, né? E eu quero falar assim, porque como eu fui a primeira pessoa que se lá, Da sua família? não, É mesmo? Do bairro ali da irmã? Que lugar, benção! lugar, então, por isso que eu quero Pode falar, fica à vontade. Aí, é, a Betânia me levou a conhecer a pastora, né? Lá a pastora orou em mim. E assim Deus foi trabalhando na minha vida, a pastora sempre dando assistência a gente lá. E aí a Neide, né? A Neide da Vidaí, que eu convidei também. A Neide, eu não conhecia ela veio de Bonfim para lá, Bahia. E, e lá ela era nova de chegada, eu estava passando pela turbulência, eu não saía para quase lugar. E ali eu fui à casa dela, ela me chamou, lá ela me contou a situação dela, não sabia pregar, eu não conhecia a palavra, mas no momento, eu comecei a ouvir muitos louvores. E ali, ela contou a vida dela para mim, eu disse, olha só, Deus, me apresentaram Deus, ele faz todas as coisas. Deus poderoso. Então, ele tem um louvor que diz assim, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as barreiras, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Então, através dessa mensagem do hino, ela se converteu. A irmã era nova convertida e através da Como sua vida, Deus Deus, ele utilizou para converter outra pessoa. aí Deus foi falando, Deus foi provando, né, a luz que estava dentro ali. Né? E através da luz que estava dentro, Deus foi atraindo outras pessoas para a luz, para a E assim, e para mim, eu vi a palavra, eu senti na casa da Betânia, que era 5 quilômetros. E às vezes a Betânia, para fazer o evangelho, saía da casa dela com o BBB, com a parede, DVD, televisão, levava para casa da irmã Neide para poder passar para outras pessoas. E assim foi começada a obra naquele lugar. Né? E aí tem um lugar lá para o nome encontrar, o lugar de fundo, lá da existia também, Deus ali. E ali o irmão Adão, né? Quando a Betânia, a Betânia falando que Deus estavam fazendo naquele lugar. E ali ele foi e se dispensou a levar a Assembleia de Deus para lá. E foi assim que foi feito, foi levantada a igreja ali naquele lugar, através da minha pessoa. Através da minha pessoa e Deus, através da Betânia também. Eu falo da minha pessoa porque eu sou de lá, raiz de lá, Claro, a Betânia claro. não era de lá, né? Passou por lá, né? Mas eu sou grata a Deus, por Deus ter me escolhido. E através da minha vida, tem muitas pessoas que têm servido ao Senhor. Que benção. Vocês começaram, né, basicamente a obra ali, né? O início foi com vocês, Nós né? fundamos a obra. Que benção. A pastora ia dando a instrução e a gente ia fazendo conforme ela ia ensinando e Deus foi trabalhando naquilo. Benção. Realmente é muito bom quando Deus, a gente percebe que a gente está sendo útil para o reino de Deus de alguma forma. Que nós estamos sendo ferramentas que Deus utiliza para alcançar pessoas, né? No decorrer de todo esse tempo, a irmã já tem 19 anos de cristã, imagino que deva ter muitos testemunhos e experiências maravilhosas com Deus. Tem alguma experiência assim, que a irmã lembra, um milagre, alguma experiência que marcou muito a história da irmã? Por uma, seja grande, seja pequena, mas você falou, poxa, ali eu consegui ver realmente a mão de Deus ali naquela situação. Teve alguma situação que a irmã lembra? Teve vários, né? Teve vários. Quando eu me converti ali, naquele local, quando eu falei que era um lugar fechado para o evangelho, então a gente sabe que as trevas trabalham muito contra a gente.
Eu vi muitos milagres, muitos milagres. Deus mostrou que realmente era na minha vida. E uma delas, né, que eu não vou contar tudo agora, porque não dá São muitos milagres para contar em tão pouco tempo, né? uma delas é quando a Betânia grávida da Abraão, né? E aí a pastora pediu para mim lá na casa dela, lavar os lençóis dela, que ela estava também. Aí fui para a casa dela, lavar os lençóis. No momento que nós estávamos terminando ali, fechou um temporal forte. E ali eu ela disse, corre de medo, vai para casa. Eu disse, olha o temporal que está vindo. E ali eu saí, fui para casa, numa carreira, porque era 5 quilômetros. 5 quilômetros andando 5 ali. quilômetros. E aí eu saí correndo, não tive condição de chegar em casa antes que a nuvem escura não fechasse. Tinha passado pelo menos uns 500 metros antes de fechar o tempo, não? Acho que tinha, que a carreira foi grande. E ali quando a nuvem me fechou, escureceu tudo que eu pedi, olhos fechados e olhos abertos, fazendo diferença. Começou então, o tempo fechou, começou uma chuva ali, e nessa chuva a irmã não conseguia nem enxergar direito, tudo escuro. Já era começo de noite já ali, imagina. E tempo fechado, imagina. E ali eu falei com Deus, né? Eu disse, Senhor, como eu vou chegar em casa nesse escuro se eu não fechar? Não conseguia ver o caminho. E ali o Senhor começou a dar relâmpago dos meus pés aos 10 metros. E ali eu saía correndo até eu estava claro. Chegava lá, eu parava, e quando eu parava, o Senhor clareava novamente. Chegava um relâmpago, você viu o caminho, corria. Corria. Aí quando parava, relâmpago de novo. Sim. Aí viu o caminho, corria. Desse jeito, até chegar lá. Meu Deus, né? E quando eu cheguei em casa, o banheiro da minha casa, na época, era fora de casa, né? E ali já que eu já havia molhado a mesa, só fui concluir o banho, né? Passei logo pelo banheiro para tomar banho. Quando eu terminei, saí do banheiro e entrei dentro da minha casa, eu comecei a cair. Meu Deus do céu. O banheiro caiu e ali eu vi que foi para mim, que Deus viu para mim, só um momento. E aqui você vê um milagre de livramento, porque assim, primeiro, Deus foi iluminando o caminho através dos raios, né? E a irmã fala que foi o que, uns 10, sei lá, 15, 20 metros à frente. Então, assim, Deus deu o livramento. Deus te mostrou o caminho e te deu o livramento daquilo não te aceitar, porque se um raio pega na irmã ali, acabou-se uma Janeide ali, né? Então, ali você vê, né, o cuidado de Deus, mostrar o caminho, te livrando, e quando chegou ali também, caiu o banheiro, e a irmã já tinha entrado e saído, que livramento de Deus, né? Deus é muito fiel. Aham. Deus é fiel. É extraordinário, a gente não tem palavra para descrever, né? As coisas que Deus faz. Que experiência abençoada, né? Que experiência abençoada, né? Deus, a gente consegue ver o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, a gente consegue ver Deus cuidando de nós, né? Teve algum outro livramento que a irmã lembra também, né? A irmã falou dessa situação que realmente foi uma experiência maravilhosa com Deus. Teve algum outro que a irmã viu as mãos de Deus salvando, ajudando a irmã, ou alguns dos seus, que a irmã lembra até hoje? A Lídia, né? A minha filha mais velha. Quantos filhos a irmã tem? 3. 3 filhos? 3 filhos. Criança. A Lídia, a Eliane, viu, né? Também tem uma nora, Simara, a gente vai Família grande, né? casal. Família grande. Então, a dia de tarde, foi contado da Andréia, né? Sei que ela está ali também, acompanhando, a notícia, para a gente acompanhar. A gente não pode perder a essência das nossas palavras, né? Para você estar acompanhando aí, viu, pessoal? Aí ela foi para a casa de Andréia, não sei como foi que aconteceu, ela foi atingida pela eletricidade, um choque. E justamente nesse dia, eu estava trabalhando na roça, ralhando uva, né? E ali eu estava murmurando. E às vezes a gente, no meio da caminhada, a gente acaba passando, se desanimando no meio da prova, no meio do deserto. E assim eu não sou diferente, aconteceu comigo também. E naquele dia eu passei o dia murmurando,
que Deus não fazia logo, será o que Deus falou era real, né? E aí eu fiquei, quando foi no final da tarde, que minha menina veio para casa de André, e lá ela tomou esse choque. E a minha menina conta que no momento que ela estava com elevada, né? Porque ela foi levada pela eletricidade, Ela encostou, então, imagina, no fio e ficou presa ali. porque lá na casa a energia era posta, era de madeira, né? Era um Ah, sim. pau, tinha chovido e tinha um fio terra, né? Meu Deus. Parece que ela passou de carro. Acabou encostando e ficou presa ali no. Ela foi Meu levantada Deus. do chão. Ela saiu do chão por conta Sai disso? do Meu chão para Deus. cima. E aí, a minha filha conta que viu aquela mão por baixo dela, né? E segurou. E a Andrea, ela também, não sei se ela levou com a mão, não sei se ela levou com o pau, não sei, só sei que ela também fez a parte dela, né? Para salvar. Né? Sua filha estava pendurada ali pela eletricidade e ela falou que ela viu as mãos segurando ela ali. As mãos de Deus, né? Olha só que situação, né? Naquele dia eu entendi que Deus, que a gente não precisa murmurar. Né? Deus mostrou a glória dele. Deus não tinha agido onde eu estava esperando, que era a situação do marido que estava vivendo uma vida de prostituição, que era o que eu estava esperando, almejando, né? Mas Deus mostrou que não comigo. Ele é com meus filhos. Ele era naquelas pessoas que eu era convidada para orar e Deus curava, Deus fazia. Então, e essa forma que Deus estava me provando diante do meu marido, Deus estava tratando comigo. Estava trabalhando comigo, arrancando as impurezas, arrancando o orgulho, né? Arrancando aquilo que não agradava ao Senhor, através da vida dele. A irmã se converteu, né? A irmã falou que uma das formas que Deus ele fez com que te encontrou ali foi devido a essa situação. Após a irmã ir para a igreja, a irmã continuou toda a situação, continuou a irmã na igreja, a irmã continuou nessa prova. Fazia Continuou 16 anos. 16 anos dessa forma, o rapaz com outra família, a irmã orando e buscando. E aí nessa situação que a irmã narrou agora, era um dia que a irmã estava até questionando a Deus, meio desanimada. No decorrer dessa caminhada, a irmã estava meio desanimada, passou aquele dia questionando a Deus, perguntando por que as coisas não davam certo. E aí, logo em seguida, ocorreu isso com a filha da irmã. Quase morreu ali, né? Quase realmente foi um milagre, porque dificilmente alguém vai ficar preso ali num poste de energia e vai sobreviver, né? Era Deus falando para a irmã que, independente de qualquer coisa, ele Ele estava não foi. importava o que estava acontecendo, não importava o que estava acontecendo. Nesse momento a irmã já se ligou, poxa, eu estava questionando até agora. Eu não quis mais, não Aí, quis mais, não. Estava murmurando. Desse tempo para cá eu aprendi. Né? Não tem que murmurar nada. Tem que confiar. A gente vê como Deus, quando saiu do Egito, muitos morreram no deserto porque não mudou. E Deus não tira ninguém do deserto. Se não Deus não tira. Só se morrer no deserto, mas não sai do deserto. Não tira. A gente vê, salva pela própria vida. E Deus foi muito fiel comigo. Muito, muito fiel comigo. Eu passei 16 anos nessa prova, nesse deserto. Chegou o tempo, acho que eu dizer, meu Deus, né? A pastora morreu em 2019. E quando ela morreu, porque a gente, quando tem ali uma pessoa que está ali dando força, está dando a palavra de ânimo, está ali, né? E você está ali confiando, né? A pessoa está orando por você, a pessoa está com você, a pessoa está dando a palavra amiga. E de repente você não conta mais aquela pessoa. Né? Quando ela faleceu, eu olhei para o céu e disse, Senhor, o Senhor já tem recolhido a tua serva. E agora eu não tenho mais ninguém. Só tenho o Senhor mesmo. Então, eu quero que o que o Senhor prometeu para a minha vida, eu quero que aconteça. Que eu não venha contar o que Deus fez em outras vidas, mas o que o Senhor fez na minha vida, eu quero que o Senhor venha falar. Na minha vida, porque eu quero falar do Senhor comigo. Eu quero preciso do meu milagre. Porque eu vejo testemunho de tantas pessoas que falam que o Senhor fez na vida deles, André. Mas eu quero também ter o meu próprio. Isso foi 2019, né? 20, foi 2020. o seus maridos morreram em 2020.
E antes dele morrer, eu- Deus me deu uns vários sinais. Meu É, na terça para não ser a quarta-feira da semana, eu dormi, né, na casa, fora toda, meus filhos já para São Paulo. E aí, A senhora ficou sozinha lá? é, Meu Deus do céu. Já não tinha pastora, né? Que era o suporte espiritual, não tinha. Ah, os filhos vão embora, aí é só Jesus mesmo, né? Pra sustentar no momento desse, né? cheguei no deserto com Deus. E ali, meus filhos vinham aqui, eu estava fisicamente sozinha em igreja. E às 2 horas da madrugada eu vi um louvor. Vou no som alto na parede da casa. Eu não sei nem se ele é a ação de Deus. Alguém estava passando ali esse louvor? Não foi gente. Não, meu Deus do Não céu. foi gente. Você ouviu o louvor, não tinha ninguém, não tinha nada. Era um som alto e não tinha ninguém. Eu só ouvi o som. E na letra desse hino falava de lacuna, falava de pele, falava de paleta. Uma letra forte que eu não conheço, eu não sei, eu ainda não conheço. Qual que é o louvor? Ação de Deus Ação de a Deus. mais. Fala da ação de Deus. Forte. E ali eu levantei, olhei, Sem entender nada. sem entender nada. Deixei na janela, vi em vez de alguém, né? Não tinha ninguém. Rapaz, a gente tá vendo essa música. Aí eu peguei, corri, saí do quarto, fui pra cozinha, e o som que ia pedir na casa, Tô te acompanhando só. chegou lá, parou o som. Aí sinceramente, nessa hora eu entendi que era eu que ia morrer. É Deus me avisando, se prepara, coloca a casa em ordem, que dessa noite você não passa, né? Aí já entrou com preocupação, Aí, falando, meu Deus, correr sozinho aqui. a veterinária era veterinária. Aí voltava, voltava, aí quando eu falei aquele som entrou pra dentro de casa fora. Aí voltou a tocar de novo aquele som. Não parou, entrou pra dentro de casa. E aí eu corri pra minha cama, né? E tinha pressão, o travesseiro já deitou de cima de mim, gritei, eu sei o que é que você tá fazendo. O que é que você tá fazendo? E aí eu falei sobre o dormir. Eu estava certa para ir com uma mulher com ela, e eu saí, aí eu fui para ela deu risada, não entendi, né? Aí ela deu risada, e eu fui para rua, eu vi minhas coisas, voltei para casa, e tinha muita noite. Aí eu fui para casa e à noite eu fui para o culto. Quando eu estava lá dentro do culto, lá na sala, não, aí me deu aquela vontade de sair para fora, sabe? Já tinha tudo que você para fora. Eu peguei e saí. Quando eu saí fora, estava amiga, né? Amiga deve sair, Betânia, estava tudo lá fora. Eu falei, o que vocês estão vendo? Quando eu olhei, vi uma mão. Gente, uma mão que eu nunca tinha visto isso. Mas isso foi uma visão? Não, foi de fato, a irmã tava ali. Todo Meu mundo Deus do viu céu. que estava lá. A Betânia, a Bíblia, Todos viram a o mão ali. Dionísio estava lá na hora, que ela estava na portaria, eu chamei ele. Eu não queria chamar quem estava lá dentro, né? Eu chamei ele que estava na portaria. Uma mão Todo que mundo. apareceu ali. A mão estendida na direção da igreja, com os três anos. Meu Deus, o que é isso? Fui lá dentro, peguei meu celular para tirar foto, mas não consegui tirar foto. E eu fiquei sem entender. Né? Outro dia, ele estava lá na cidade. Ele ainda estava todo bagunçado ainda, não tinha se consertado todo errado ainda. E eu não estava entendendo, mas eu estava lá.
Ele foi, a irmã dele, não sei como foi, meu filho que mora aqui, descobriu que a tia estava doente. Aí ele foi falar para o pai, isso não ajuda a tia está aí doente, assim, tal, isso não faz nada com ela, tal. E aí ele resolveu visitar a tia dele, né? Aí depois que passou a irmã dele, ele chegou lá, ela tinha tido um sonho com o avô dela, chegava a ela e dizia que ia levar um dos filhos da mulher. E aí ele abaixou a cabeça, ela disse que chegou lá e contou para ele. Ele abaixou a cabeça e chorou. Já ciente que podia ser ele. Aí, quando ele estava voltando para casa, ele estava comprar uma peça da bomba para mim, aí ele foi na loja, olhou o preço, ele disse que estava sem dinheiro para comprar. E aí ele ficou, tá com a moto aí, vem, eu me espero. Bonzinho. Nunca foi desse jeito. Aquele dia tava um amor de Quando pessoa. Deus está com a mão, coisa diferente. Venha que eu espero. Aí ele disse, não, o sol está muito forte. De modo, no sol está muito forte, deixa que amanhã eu vou. Aí ele disse, prepara o almoço que hoje eu vou almoçar. Ele geralmente não almoçava em casa. De vez em quando dava um negócio. Ele prepara o almoço que eu vou almoçar em casa hoje. Ele disse, quando você passar na vila, tá? Você compra os pães para mim? Ele, quando ele chegou em casa, não tinha. Quando ele passou na padaria, não tinha mais pão. E aí ele chegou tudo triste, eu vi a cara dele com tanta tristeza. Que, por ele não ter contado com. E aí ele chegou, ele abriu a porta, e já foi logo dizendo, não tem nada não, entra. Não. Aí ele almoçou e foi deitar. E eu procurando o louvor, né? O louvor que eu estou ouvindo na madrugada, que eu não tinha, não sabia que eu vinha aquele louvor. Eu estava procurando. E ali eu coloquei mais ou menos algumas letras do que era louvor. Só fiz colocar lá e apareceu uma pregação do pastor Júnior. Ele tem uma pregação Paulo mostrando. Júnior. Paulo Júnior, Júnior Urbano. Paulo Júnior também não. Tá. Aí estava na pregação, colocou. A pregação dele mostra a instrução, né? A listrada, né? Aí vai mostrando. E ali eu vi, eu cheguei, como fazer para chegar no céu? E ali ele ia explicando como era que chegava no céu. E ali, eu, como o marido foi deitar, eu também deitei junto com ele no celular, passando, ele explicando, eu aqui, assistindo, percebi que ele estava assistindo. Depois ele fechou os olhos, falou assim, eu entendo que ali ele falou isso. E ali ele levantou, da mãe, botou lá para e quis trabalhar. Quando foi às 6 horas da noite, ele trabalhava no trator, ele foi para fez um áudio para mim falando que não vinha para casa naquele dia, porque ele estava trabalhando. E eu aprendi no meio dessa trajetória, quando eu eu aprendi que a gente, quando entrega as coisas a Deus, a gente Deixa na mão de Deus, que Deus ele deixa na mão de faz melhor Deus. que a gente, né? Isso. Aí eu fui, peguei e disse, tá bom. E chegou um tempo na minha vida que tudo estava bom. Tudo estava bom. Tudo que falava, eu fazia, estava. E assim Deus foi ficando. Quando foi às 18 horas da noite, ele chegou. Foi chegando, já guardando a moto, e deitou no sofá, e pegou o celular, ficou mexendo no celular, E ele tá aqui. e ali ele pegou e eu fui deixando ele.
quer jantar? Já jantou? O que quer jantar? O que preparar a janta? Quer aproveitar aqui esse momento, né? Que, que por acaso alguém que vai passar uma prova, né? Então, confia em Deus. E não paga com a mesma moeda. Não seja má, seja bem. A Bíblia diz que a gente tem que fazer o bem que nos faz o mal. A gente nunca faz o mal com o mal. O mal com o mal não se resolve, mas o mal com o bem se resolve. E ali eu fui, preparei o jantar para ele jantou, e na noite que ele dormiu, ele não acordou. Nossa, porque teve infarto, alguma coisa do gênero? Meu Deus do céu. E ali Deus me libertou. De qualquer forma, Deus me trouxe uma libertação. É, um mês e 15 dias depois, eu fui na casa do pastor. Esse pastor falou que, olhou para mim e disse, Deus usando ele, disse assim, você acha que eu não tive uma conversa com seu marido? Possivelmente foi aquele momento que você falou que ele fechou o olho ali, né? Tava com o celular, né? Eu acredito que além de vocês com Deus, porque ele estava sabendo que ia ter. Aí o pastor falou pra você, você acha que eu não fiz O pastor falou assim, você acha que eu não tive uma conversa com seu marido? Eu tive uma conversa com ele, mas ele não quis ficar na terra. Eu estou preparado para você. Ninguém. Trabalhar que eu tenho na sua vida, ninguém. Eu preparei ele. E quando Deus usou a pastora para falar dele para mim, a pastora disse que não estava sabendo que ele. Você percebe que às vezes a gente passa por um processo desse, para muitos, é besta, né? Lá no meu lugar, no começo da prova, quando eu me converti, eu servia de zombação para mim. Eu ia trabalhar, muitos chamavam, ficava lá falando de mim, me jogando para baixo, chamava de sangue de barata, dizer que eu era isso, que eu era aquilo, né? E ali eu chegava em casa e ia chorar. Porque eu não estava ali porque eu queria estar ali. Eu estava ali por obediência a Deus. Sim. Porque nós nascemos para ser filho de Deus, ser obediente a Deus. Porque filhos que é filhos obedecem ao Pai. Quem não obedece ao Pai não é filho de Deus. Eu estava ali debaixo da obediência do Senhor. E assim Deus me deu vitória. Tudo uma situação, né, que a irmã passa. Imagino que deve ser difícil, né? Porque às vezes tem pessoas que passam por situações que não duram um mês e já falam, pô, não quero mais, não quero saber de igreja, e só piorou. E a gente vê, em contrapartida, pessoas que passaram por provação durante tanto tempo e confiaram, né? E o que nós entendemos é que Deus ele sempre tem uma resposta. Lógico, a gente quer que a resposta venha o mais rápido possível. A gente tem que entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus ele sabe como faz as coisas, né? Ele sabe o tempo certo, o jeito certo, como faz as coisas, né? Eu imagino que nesse intervalo de tempo a irmã deve ter passado por vários momentos de desânimo. Mas graças a Deus que nesse momento de desânimo o Senhor sempre segura nossas mãos ali, dá força ao nosso suporte, né? Deus, no meio dessa trajetória, eu tenho muitos testemunhos, né? Deus falando comigo. E tanto que quando foi para meu pai falecer, minha irmã foi me avisar que meu pai estava passando mal. E as minhas duas filhas foram correndo, meu filho ficou me esperando. E na hora que a gente chegou no apartamento, Deus falou, Deus falou assim, ó, se você não correr, se você não andar ligeiro, você não vai encontrar seu filho. Eu vi Deus falando com você nesse Deus momento. falou. A irmã acelerou o passo, saiu correndo. Meu pai ainda não era cheio. Meu pai não entendeu isso. Quando eu me converti, ele disse assim, como pode a pessoa criar o filho do jeito e quando presta, fica de olho. Eu virei para meu pai e disse que eu
eu entendo a forma que ele me ensinou. Ele me ensinou o que ele sabia. Mas depois eu aprendi que o que ele me ensinou não estava correto. O correto era o que eu estava fazendo, o que ele tinha que fazer. E ali eu pregava para ele, ele dava risada. E ele chegou certas vezes e dizia assim, quando eu chegar lá, no céu, eu vou ter uma conversa com Deus. Conversa. Porque muitas vezes as pessoas estão aí fora, no mundo, não sabem, não tem noção do mundo espiritual. Né? Então, meu pai não tinha noção. Então, isso aí, só que nesse dia, Deus falou comigo que naquele dia não ia passar. Eu corri, eu olhei para meu filho e disse, vamos correr, meu filho? Eu disse, vamos. Eu saí correndo, cheguei lá, minha família tudo em cima, né? Ele passa naquela ânsia, e minha família tudo em cima, e eu cheguei no Ele já estava doente, seu pai, nessa época? não, ele não Estava ele são. tem aquele contato, sabe? Sim, mas até aí não tinha nada demais, nada de. Não. Só que ele bebia, o pai bebia. E no meio da trajetória da bebida dele, chegou um ponto que estava fumando, acabado, Foi se com aquela desgastando doença, enquanto era cachaça. desgastando. Aí um dia eu falei para minha irmã mais velha, história, meu pai não vai demorar não. Do jeito que ele está indo aí, ele não vai demorar. Ela disse, não, ele não está indo aí, não vai demorar. O tempo passou, e aí ela resolveu, ela foi para a rua do meu pai, não sei se tem que levar meu pai no médico, o médico passou um remédio para meu pai, só que meu pai não podia beber, tomando esse remédio. E ele continuou bebendo, tomando remédio e bebendo. Não, ele Parou. parou, sim. Ele parou, meu pai ficou forte, ficou vigoroso. E até me alegrei, disse meu pai agora vai viver mais tempo, porque agora ele está bem. Só que quando foi na época de junho, São João, né? O pai, o pai, do movimento feminino, ele acabou saindo de casa e foi para um desses movimentos. E lá ofereceram uma dose a ele, dose de cachaça, ele até falou que não bebia, que estava tomando remédio, mas você sabe que essa vanidade não sabe, na vida Influencia não, negativamente. só nada assim. No momento que ele tomou, ele começou a sentir dor para a boca. Levei ele no médico, mas passou um remédio para ele, retornei com ele para casa, só que E naquele dia ele veio óbito. eu trouxe ele do médico para casa e fui para casa para dormir na madrugada, e ele passou mal. Foi a hora que minha irmã foi me chamar, e aí foi a hora que eu fui, a hora que eu estava indo, eu só não fui. E naquele dia não passava. Se você não correr, se você não andar ligeiro, se não vai passar, você vai vir. Eu cheguei lá, encontrei minha família tudo em cima dele, puxei um por lado, puxei para outro e gritei, porque eu fiquei desesperada. Né? E ele já agonizando ali. E aí eu gritei, pai, o Senhor precisa de Jesus. Aceita Jesus como teu Senhor e Salvador da sua alma. E ali, né? Sim. Jesus, e de quem era crente? Ele e os filhos. Aí, Que bênção, hein? ele e os filhos ali orando para mim. Então, assim, graças a Deus, Deus me dá vitória. Porque, assim, meu pai não está mais diante de nós, não está melhor do que nós. Com certeza, com certeza. Melhor do que nós, eu Um sou ambiente grata. muito melhor. No momento que eu estava saindo, né, para ir buscar o caixão e tal, e quando eu cheguei em casa, questionando muito a Deus, pesei muito questionando a Deus, meu pai. Deus falou muito forte também, dizendo, tu e a tua família, todos irão morar comigo. Então, Deus tem promessa de salvar. Com certeza. Deus tem promessa. A gente não pode desistir da nossa família, desistir do nosso povo. Às vezes, quando Deus levanta uma pessoa só para ser coluna na casa, a gente desmurece que a própria família trabalha contra a gente. Né? A família, muitas vezes, fica querendo nos derrubar. O diabo já usa ali para querer nos derrubar.
Mas nós somos colunas. Temos que entender que maior do que a força do mal é Deus. Com certeza. Como eu falei aqui sobre o artifício, sobre a imagem de escultura, a imagem é feita pelo homem. Quem é o homem? O Deus que fez o céu e a terra, ele fez tudo. Quem derrubou ele? Quem é mais difícil? Então é a ele que nós temos. Com certeza. É ele que é o Deus. Não tem outro, né? E a gente consegue ver as mãos de Deus nos direcionando todos os dias, né, em cada detalhe. A irmã falou de diversos momentos de dificuldade que a irmã passou, né? Essa luta, que foram 16 anos, o livramento da filha da irmã que tomou um choque, ficou grudada ali, viu a mão de Deus. A irmã falou sobre situações que a irmã passou que foram realmente difíceis, né? E quem sabe que se a pessoa não tiver uma estrutura com Cristo, dificilmente a pessoa consegue permanecer na presença de Deus, né? Se não tiver firmado na rocha, né? Dificilmente. Qual que é o conselho que a irmã daria para alguém que hoje esteja passando por uma situação semelhante, ou por mais que a situação não seja parecida, mas é uma situação ruim, né, que talvez a pessoa esteja desanimada, até pensando em parar. Qual conselho que a irmã daria para essas pessoas hoje? Mas não parece. Continuar, né? Continuar, porque é assim, confiar. O que Deus quer da gente é confiar. A partir do momento que nós depositamos nossa confiança nele, ele move os braços para agir a nosso favor. Mas quando nós entregamos algo a Deus e ao mesmo tempo tiramos, Deus não trabalha. Deus não trabalha a nosso favor. Deus só trabalha quando nós entregamos completamente Colocamos a mão dele, né? confiamos nele. Ele vai fazer. E muitas vezes, quando nós entregamos, chega um momento que a gente olha o cenário, a gente entende como se não está fazendo nada. Entende como se nada está sendo resolvido. Porque também Deus usa no de repente. Deus usa no de repente. Às vezes, em um dia só nos faz tudo, como aconteceu. Então, aí, se você está fazendo uma prova, seja lá qual for o seu dever. Confia no Senhor. Ele é o Deus que abre porta, e Moisés estava diante daquele mar, e Deus, isso que é que tem, Moisés, vem cá já. Então, Deus usa sempre a gente no que a gente tem. Confia que você é o próprio profeta da sua casa. Confia que você é o próprio sacerdote da sua casa. Confia que você é a coluna da sua casa. Se você não voltar atrás, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. E para isso acontecer, é necessário que você permaneça firme na presença de Deus. Porque se a gente desistir, a gente não tem testemunho. Se a gente desistir, a gente não sai do deserto. Deus não tira ninguém do deserto sem ter a palavra. Deus só tira se for aprovado. Então é muito bom a gente ser aprovado por Cristo. Você que quando sai de lá, sai passado pela fornalha de fogo. Como Sadraque, Mesaque e Abednego têm passado pela fornalha, mas Jesus estava lá. Jesus estava lá. Então, quando a gente está passando pela fornalha, que todo crente passa. Ele é provado no fogo, como a Bíblia diz. Nós somos provados no fogo. Então, se nós somos provados no fogo, é claro que dói. Não? É complicado. Claro que dói. Ali. Mas é tão bom. O próprio Deus. Você ser aprovado pelo próprio Deus. Porque muitas vezes a gente está na escola normal, faz as provas, e tem até condição de pegar uma cola de alguém. Mas com Deus não tem como. Não tem como. Com Deus é você e você também. É você e Deus. E agora o que a gente tem que fazer? Que Deus sempre tem uma porta de escada. Deus sempre tem um milagre. A gente tem que entender que a qualquer hora Deus vai fazer alguma coisa. Como eu estava naquele momento de escuridão, não tinha solução de nada. Não tinha o que fazer para me chegar na minha casa, sair daquele temporada. E Deus me deu iluminação para me chegar na minha casa. Então, Deus, ele é extraordinário. A gente não tem como explicar as coisas de Deus. Milagre não se explica. Com certeza. Não é porque o fato de nós não estarmos vendo Deus trabalhar, não quer dizer que Deus de fato não está trabalhando. Às vezes nós não estamos vendo, mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando. A gente não vê, mas Ele está fazendo. Né?
E aí, de repente, ele se revela, e de repente ele se percebe, as coisas mudam. Ele não precisa de cenário positivo, não precisa que a gente veja, precisa da nossa ajuda, precisa da nossa fé, né? Eu tenho fé, você não precisa ajudar, que ele faz, né? Então, acho que no decorrer de toda essa situação que a irmã passou, a irmã pôde ver isso, né? Em alguns momentos você não consegue ver Deus trabalhando, de repente Deus ele traz a resposta, outros você consegue ver constantemente as mãos de Deus, né? Como Deus faz, a gente não sabe. O que nós sabemos é que de fato Deus ele faz, né? De fato Deus O ele faz. silêncio de Deus. O silêncio de Deus não. Ah, É aí que você está orando, é aí que você está fazendo algo, só que no meio da trajetória do seu deserto, vou deixar aqui escrito, eu não parei de trabalhar. Quanto mais doer em mim, mais alma eu buscava você. Quanto mais me apertava, mais eu buscava. E assim Deus tem me dado muitas aulas naquele dia. E pessoas que estavam enfermas, eu ia orar e Deus. E outras, muitas coisas se manifestavam e me chamavam. a irmã ir lá expulsar lá. E me chamavam. Eita, meu Deus, foi uma luta assim, mas Deus sempre mostrou a mão dele. E Deus está com vitória. E hoje aquele lugar é aquela luta de ser lá. É um lugar que o Evangelho resplandeceu aí. E tem muitos crentes, quem não são, conhece, não é que nem no meu tempo, que não conhecia nada. Hoje as pessoas sabem, as pessoas são todas evangelizadas. Eu acredito na obra que Deus vai fazer naquele lugar. Eu sei que vai passar nos apertos, viu? Porque se a gente está servir a Deus, tem que passar nos apertos. Mas vai passar. Eu creio, eu creio. Irmãos, papo abençoado, né? A gente percebe o quanto é edificante, né? A gente ouvir testemunho, edifica a nossa fé, nos faz acreditar, né? Às vezes a gente está desanimado e a gente pensa, poxa, como Deus fez na vida dela, como Deus operou, como Deus fez um milagre ali, tenho certeza que Deus ele pode fazer na minha também. E isso acaba edificando a nossa fé, né? Papo abençoado, irmão, mas a gente tem que encerrar. Por mim, nós ficaríamos aqui muito mais tempo falando a respeito, né, desses livramentos, porque eu sei que o que não falta é realmente livramentos, experiências de Deus e pessoas sendo edificadas, né? Irmã Janeide, faça suas considerações finais. Quero agradecer, né? A caravana que veio comigo, vocês que estão aí me assistindo. E se não quiser assistir, já foram dormir, depois vão Vai ficar para assistir, né? Mas assistem. é, Betânia, o esposo, Mira, André, André, os filhos, Mariana, Marileide, a Vilma, né? Leide, aí me cobraram, né? Pra citar o nome, né? Se esquecer, já viu. Não sei se eu esqueci de alguém, mas e Jô, né? Jô também, a também chegou lá na tomar. E eu também quero agradecer a todos vocês que estão aqui também. Agradecer a igreja, a Damião, com a irmã Neide, né? Recebi aqui na igreja, sou bem acolhida, graças a Deus. E também eu quero falar que muitas vezes a gente está num lugar fechado, na solução, na família, mas Deus colocou na minha vida meu esposo, né, meu esposo aqui. Foi através da rede social, mas foi através de oração também. Para deixar aqui bem certo, porque a rede social de verdade não está bem permitida. E eu orei, orou, nós oramos, e Deus começou a falar para mim, para a Carol, né, para a minha mãe, para a minha mãe. E assim Deus foi confirmando o nosso casamento. Não foi aleatório, não. Porque às vezes as pessoas acham que é aleatório, porque está ali, porque foi. Não, mas não é.
A gente sabe que redes sociais, na verdade. Então, eu confio que Deus preparou ele para mim, porque ele tem a característica que Deus falou à pessoa que estava preparada. Isso, né? Então, Olha lá, o sorriso tá de orelha em orelha lá, e aí ele fica feliz. Né? confirmada, eu, Resposta da oração. através da vida dele, eu estou aqui juntamente com vocês, conhecendo uma nova família que veio aqui em São Paulo, né? A vida italiana renovada, porque tem irmãos aí que eu também não conheço, que é a igreja séria, né? Que nos acompanha, né? Que agradeço a todos. O pastor Daniel, que é uma pessoa legal, e é muito bom a gente ter um líder que a gente pode confiar. É muito bom, eu vejo a pessoa dele, que talvez está completando um ano, né? Hoje. E eu sou grata por o meu lugar, pela minha comunidade, eu nasci ali, cresci ali, e ali Deus mostrou que ele é. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam, a produção do som. Produção. Deus abençoe vocês. Esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é um trabalho bom, né? Eu não estava esperando ser convidada para participar, mas a gente não pode voltar para trás. Né? A Bíblia diz que é aquele que pega no arado, não pode voltar para trás, não pode olhar para trás, a gente tem que olhar para frente. Então, o que Deus fez na nossa vida não é para ficar escondida, é para nos falar mesmo o que Deus fez, o que Ele há de fazer, para que as outras pessoas que não conhecem Deus, ou até conhecem, mas não têm profundidade, não têm raiz, mas eu falo para vocês, procura ter raízes. A raiz, ela inicia com conhecimento da Bíblia, com oração, com intimidade com Deus. É assim que a gente cria a raiz. E através das raízes, a gente passa por as provas e não derruba. Pode até balançar, mas É bênção, irmãos. Espero que Deus ele realmente possa, através dos testemunhos que aqui falamos, através dessa conversa, desse bate-papo abençoado, que Deus ele possa ter tocado em você, que Deus ele possa ter te ensinado alguma coisa, né? Como a irmã Dianide disse, no momento de dificuldade aí, não desista. Continue firme e forte, né? Porque por mais que você não veja, Deus ele está trabalhando, ele tem te sustentado. Se você não parou até agora, se você está de pé, é uma prova de que Deus ele tem te sustentado. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Fica com Deus, meus irmãos. Hã? Desculpa? End não vai terminar agora, deixa eu ver. Terminar agora. Isso.